Olá, boa noite para você. O TV Notícias desta quinta-feira começa agora. A automedicação. Tem muita gente usando remédios que atuam no cérebro, na mente, como os antidepressivos, sem nenhum tipo de prescrição médica. Hoje tem também o nosso quadro Mercado de Trabalho, com as vagas de estágio e emprego. Higiene bucal não é exclusividade dos humanos. Os animais também precisam de cuidados especiais com os dentes. Comidas exóticas e com ingredientes até conhecidos aqui no interior. Você vai ver pratos nada convencionais e já muito apreciados pelos brasileiros. O TV Notícias começa agora. A gente começa falando de um hábito do brasileiro que não é nada saudável, a automedicação. E não são só analgésicos e antitérmicos. Já é comum o uso de remédios que atuam no cérebro, na mente, como os antidepressivos, sem nenhum tipo de prescrição médica. O Júnior diz que desde sempre tem o costume de tomar remédio por conta própria. Analgésico, anti-inflamatório. A dor sempre vem, a gente acaba se automedicando só para aliviar a dor mesmo e passar momentâneo. O Júnior diz que mesmo sabendo que não é legal se automedicar, continua com esse hábito. No trabalho já tem até um espaço reservado para os medicamentos e que logo que sente qualquer dor, já toma logo um remédio para não atrapalhar o serviço dele. Eu já sei que aquilo ali eu vou tomar, vai me aliviar, minha dor vai passar e eu vou seguir a vida, mesmo sabendo que eu deveria procurar um profissional. Muita gente tem o hábito de tomar remédios por conta própria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, 50% dos pacientes não tomam medicamentos de forma correta. E esse uso indiscriminado, claro, não traz benefícios. Os analgésicos e os anti-inflamatórios são medicamentos de uso bastante geral pela população e eles não são isentos de risco. Eles podem causar riscos, né? Por exemplo, os anti-inflamatórios podem comprometer a função renal se forem usados de forma indiscriminada, podem inclusive aumentar a pressão, né, a pressão arterial, então é bom ficar de olho nisso daí. E não é só anti-inflamatório e analgésico não, viu? Ainda segundo o médico, remédios que atuam no cérebro e na mente também têm sido utilizados de forma inadequada. Alguns medicamentos podem deixar a pessoa bastante agitada, outros podem causar prisão do hábito intestinal, podem, apesar de ser ansiolíticos e hipnóticos, podem causar o efeito inverso, provocar uma insônia em determinados pacientes. Então, são remédios potencialmente fatais. Alguns deles, se tomados em grande quantidade, podem comprometer a função respiratória, inclusive. Remédios para ansiedade, antidepressivos e emagrecedores, se utilizados sem prescrição médica, ainda podem causar uma série de problemas. Entre eles, piora da atenção, perda da memória, sonolência excessiva, aumento de apetite, humor exaltado, tontura. A recomendação do especialista vai não só para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde. É preciso um pouco mais de paciência, tanto por parte dos pacientes, que às vezes querem uma terapia que seja rápida, eficaz, para aquele dia já, como também por conta dos profissionais de saúde. Ter um pouco mais de tempo com os pacientes, preocupando-se em tratar o problema na sua raiz, né? Eu indico, por exemplo, uma psicoterapia, alguma outra coisa, sempre como suporte, né? Lógico, alguns pacientes realmente precisam dos medicamentos e isso não, né, a gente não deve demonizar o uso das medicações, mas o alerta é importante. E agora vamos falar da saúde dos animais. As cáries e placas de tártaro são resultados de má higiene bucal. E isso não é exclusividade dos humanos. Os bichos também precisam de cuidados especiais com os dentes. Ter um animal de estimação requer muita atenção. É preciso banhá-lo, educá-lo e vaciná-lo. Mas tem um detalhe importante que às vezes passa despercebido pelos donos. É a higiene bucal dos bichinhos. Assim como acontece com os humanos, os animais também precisam escovar os dentes. Assim como a gente cuida dos nossos dentes, os dentes deles também têm que ser higienizados regularmente, né? Eles começam a dentição a partir dos 3 a 4 meses e a partir daí já tem que começar a introduzir ali a escovação com a dedeira ou a mesma escovinha, né? Para eles já começarem a se adaptar e aceitar as demais escovações ao longo da vida. O tratamento pede escovação diária. Dependendo do caso, é preciso utilizar a famosa maquininha do dentista. A escovação, na verdade, é simples. Você pode começar uma vez ao dia, mas o que conseguir fazer durante a semana, umas 3 vezes, seria o ideal. E como nós vimos aí na reportagem, a prevenção é sempre o melhor remédio, é claro.
Hoje o dia foi de muito calor e a chuva deve dar uma trégua nos próximos dias. Pelo menos não deve chover em boa parte da região. A previsão completa para amanhã você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o dia começa quente. A temperatura varia entre 17 e 29 graus e não chove. Em Araguari, a sexta será de sol e poucas nuvens, mínima prevista de 15 graus e máxima de 28. Também não chove em Monte Alegre. Os termômetros devem marcar 18 graus pela manhã e a máxima é de 31 graus. Em Tupaciguara, a mínima prevista é de 16 graus e máxima de 29. Nenhuma previsão de chuva. A sexta vai ser de muito sol e calor em Ituiutaba. A mínima é de 20 e máxima de 32 graus. E não chove na cidade. Depois do intervalo, tem curso de Sociologia de graça para quem vai fazer o Enem. E ainda, como popularizar o conhecimento. Você vai saber mais sobre a revista Educação e Filosofia da UFO. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Amanhã será feito um mutirão de limpeza às margens do rio Berabinha. A ação promovida pelo Instituto de Responsabilidade Social de uma empresa de bebidas de Uberlândia conta com o apoio da Prefeitura e de diversos órgãos ligados à gestão das águas e meio ambiente. O trecho percorrido vai da Rua Geraldo Mota Batista com a rotatória da Avenida Presidente Kennedy até a BR-365. Alunos de uma escola pública vão ajudar nas atividades de preservação e conscientização nesta sexta, então, de 8h30 às 11 da manhã. Estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Sociais da UFO oferecem um minicurso de Sociologia para o Enem. As aulas são de graça e são apenas 40 vagas. A repórter Gislene Rodrigues conta como se inscrever. Olá, Flávia, e a todos que assistem ao TV Notícias. É isso mesmo. Quem vai prestar a prova do Enem em novembro e quer se preparar na disciplina de Sociologia, esta é uma ótima oportunidade. Para saber mais sobre o minicurso, eu converso com Elizabeth da Fonseca Guimarães, que é professora do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Professora, conta pra gente qual é o objetivo desse minicurso. Então, o objetivo do minicurso é fazer uma revisão da matéria do Enem de Sociologia e Ciências Humanas. O foco seria Sociologia, porém, ele é um minicurso interdisciplinar que não trabalha apenas as questões de Sociologia, trabalha também História, Geografia, Filosofia, que são questões interdisciplinares nas provas do Enem. Professora, quem deseja se inscrever nesse minicurso, como é possível? O minicurso ele é gratuito, é só vir aqui no Bloco H e preencher a ficha de inscrição. As aulas, elas começam agora dia 10, né? Então, ela é dia 10, 11, 18, 19 e 20 de outubro. E serão ministradas aqui no Bloco H mesmo, aqui das Ciências Sociais do Campo Santa Mônica. Professora Elizabeth, muito obrigada pelas informações. Então é isso, pessoal. Lembrando que o minicurso é gratuito e a inscrição encerra no dia 9 de outubro. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E agora nós vamos falar de conhecimento compartilhado. É fato que muito é produzido dentro da Universidade Federal de Uberlândia, como de outras instituições de ensino também. A revista Educação e Filosofia tem o objetivo de divulgar o resultado de estudos, pesquisas, análises feitas por estudantes e professores também, que são de interesse de todos. Aqui comigo está o professor Marcos Seneda, do Instituto de Filosofia da UFO. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu comecei ali falando, eu fiz questão disso, de distribuir o conteúdo, até porque a gente que é jornalista se preocupa muito com isso. Produzir e levar a produção até a comunidade. E é meio que o papel, não é isso mesmo? Quer dizer, uma revista científica, mas que pega todos os conteúdos que são relevantes da nossa sociedade e leva para a comunidade. Sim. Hoje a gente está extremamente preocupado com isso, né? Até por exigência das agências de fomento, mas também pelo entendimento do próprio Conselho Editorial. Então, a revista ela tem várias maneiras de distribuição, né? Ela é uma revista impressa eletrônica,
né? O formato impresso se deve ao fato de que a gente ainda faz permuta com 140 revistas, mais ou menos meio a meio, nacionais e internacionais. Isso para a gente é importantíssimo. Por quê? Porque essa revista permutada, ela chega na biblioteca de outra universidade, né? Então, ela chega na universidade de vários países europeus, né? Vários países da América Latina, né? E várias bibliotecas do Brasil. Então, isso é muito importante. Por outro lado, ela está disponível no sistema CER, né? Na internet. Então, ela é de acesso livre, né? E ela recebe muitos acessos, né? Uma outra maneira que a revista tem também de divulgação, que a gente passou a utilizar a partir desse ano, é o Facebook. Então, a revista tem um Facebook também para um público diferenciado, né? Então, ela procura atingir diferentes faixas de público. É uma grande preocupação, né, com a divulgação dela. E quando a gente fala em filosofia e educação, são áreas do conhecimento que estão relacionadas ao nosso cotidiano, né? Mesmo a todas as famílias, independentemente de condição, inclusive até intelectual, faz parte do nosso cotidiano, não é mesmo? A revista, ela participa das duas áreas, ela publica tanto na área de educação quanto na área de filosofia, mas ela tem um elo muito importante, né, que é o elo entre educação e filosofia, ou seja, filosofia da educação. Então, ela tem muitos artigos voltados para o problema do ensino básico, do ensino médio, né? Não só do ensino universitário, né? Então, há uma grande área de pesquisa que envolve diretamente a escola, né? Essa acho que é uma temática muito importante da revista. Quando a gente fala de uma revista científica, a gente pega conteúdo que foi produzido por pesquisadores, sejam eles estudantes, nas bolsas de iniciação científica ou nos grupos em si, de fomento, como também de professores e outros pesquisadores até internacionais, não é mesmo, professor? Sim. No caso da revista Educação e Filosofia, ela publica artigos só de professores doutores, né? Isso acabou sendo uma exigência pelo fato dela ter uma avaliação muito boa, ter uma avaliação excelente na CAPES, né? Então, ela recebe artigos do país inteiro e recebe várias colaborações internacionais também, né? Então, é isso que permite a ela trabalhar com um artigo só de professores doutores. Para a gente fechar, como que as pessoas podem ter acesso a esse material de uma forma mais fácil pela própria internet? Para que ele busque, a gente sabe que tem a página no próprio Facebook e também tem um site que ele pode entrar também e buscar mais informações. Certo. Olha, a revista, ela pode ser acessada facilmente. De um lado, ela pode ser acessada diretamente, né, por esses buscadores da internet. Por outro lado, ela está também na página da editora na internet. E também no sistema CER, que é o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas. Né? Que bom. E a gente quer isso mesmo, levar o conhecimento que é produzido por esses doutores, pesquisadores, a toda a comunidade. Professor, muito obrigado pelas informações mais uma vez. Tá certo, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigado. E depois do intervalo tem o nosso quadro Mercado de Trabalho, com vagas de emprego e estágio. E mais, comidas exóticas e com ingredientes até conhecidos aqui no interior. Você vai ver pratos nada convencionais, mas já apreciados, inclusive, por muitos brasileiros. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. A FUTEL tem oferecido treinamento funcional e ginástica dançante, de segunda a sexta, sempre a partir de 6h30 da tarde, no Parque do Sabiá e nos vários poliesportivos da cidade, com horários específicos de aulas. A programação e os horários podem ser conferidos na agenda dos locais, que está disponível no site da Prefeitura, que é o www.uberlandia.mg.gov.br. Está no link de acesso à página da FUTEL. A gente volta com as vagas de estágio e emprego para Uberlândia e região. É o nosso quadro Mercado de Trabalho.
Vaga para vistoriador de imóveis. O salário é de R$ 1.518, mais vale transporte e convênio médico. Como requisitos, experiência na função, curso técnico em edificações, habilitação A e moto própria. O contato ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para auxiliar de faturamento. O salário é de R$ 1.171, mais ajuda de custo, além de cartão alimentação e convênio médico. Como requisitos, experiência na função, ensino médio completo, informática intermediária, CNH e veículo próprio. Enviar o currículo para ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga para vendedor balconista. O salário é por comissão, mas o base é de R$ 1.300, mais vários benefícios. Como requisitos, experiência mínima de 1 ano em telemarketing ativo. O contato ludmilaribeiro@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para engenharia elétrica. A bolsa auxílio é de R$ 700, mais vale transporte. É necessário cursar superior em engenharia elétrica a partir do 3º período. Contato talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para técnico em eletrônica. A bolsa auxílio é de R$ 500, mais vale transporte. É necessário cursar técnico em eletrônica a partir do 2º módulo. Enviar o currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Tem também vagas de estágio para ensino médio. A bolsa auxílio varia de R$ 400 a R$ 700, mais vale transporte. É necessário cursar o ensino médio regular e ter pelo menos 16 anos. Enviar os currículos para consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Mesmo sendo do interior de Minas, onde há pratos bem especiais pelo uso de determinados ingredientes, com certeza pouca gente já ouviu falar em serralha afogadinha ou experimentou ora pronobis com carne. Essas comidas exóticas receberam um nome interessante, punk. As plantas alimentícias não convencionais caíram no gosto do brasileiro, mas é preciso conhecer as iguarias para o cozido não desandar. Elas estão por todo lado, dando vida às gôndolas dos mercados. Mas as plantas comestíveis vão muito além dos tradicionais alface, couve e espinafre. Que tal comer uma salada de beldroega? Estranho? Bom, e se eu te disser que ela é super rica em ômega 3, substância anti-inflamatória que auxilia a pressão arterial e fortalece a imunidade? Estima-se que existam mais de 30 mil espécies de vegetais comestíveis no mundo. Uns menos convencionais que os outros, mas nem por isso menos nutritivos e gostosos. O melhor é que a maior parte deles sequer exige cuidado no cultivo. Resistentes, esses vegetais não precisam de adição de insumos e podem ser bem cultivados em áreas improdutivas. Grande parte das plantas alimentícias não convencionais, as punk, elas crescem em lugares onde outras hortaliças não cresceriam. Por exemplo, lugares com muito sol, com muito úmidos. Então, elas são uma grande vantagem de se ter em casa justamente por isso. Para aproveitar frutos e sementes, basta criatividade. Podemos fazer com a jaca verde um prato com ela refogada e ela tem a textura de frango desfiado. Então basta você colocar qualquer tempero em cima dela que ela absorve esse tempero devido à sua neutralidade de sabor. Com ela madura nós podemos fazer bolos, por exemplo, mousse, sorvete, suco. E com as sementes podemos fazer patês, podemos fazer farofas, bolos também. Na loja da Clara tem uma grande variedade de plantas alimentícias não convencionais. A gente sempre tem ora pronobis, nirá, serralha a gente sempre tem também, umbigo de banana, tem a azedinha, não sei se vocês conhecem, é uma delícia. Tem a alfavaca cravo, a gente tem as plantinhas, as mudinhas de plantas medicinais, que também são comestíveis. Tem a beldroega, caruru, alfavaca anis, saião, capuchinha. O TVU Notícias desta quinta acaba aqui. Boa noite para você e até amanhã. A seguir tem o Jornal Minas, segunda edição.